Bom dia, pessoal, mais uma vez eu estou aqui anunciando a grande maravilha que todo homem, toda mulher quisesse anunciar, ser seguidor de Jesus, porque seguidor, hoje você encontra milhões e milhões de pessoas seguindo as coisas que não vale a pena, mas seguir a Jesus vale a pena, mas quase ninguém quer. E aí quer a bênção de Jesus, mas não quer o Jesus da bênção. Isso é muito triste. Quero falar de Hebreus, começando hoje esse programa, falando de Hebreus 11, porque um dos segredos que a humanidade não quer, se chama, a Bíblia fala em Hebreus, a fé é o firme fundamento daquilo que tu não vê, mas tu espera acontecer. Se tu esperar com fé, se tu esperar, tu vê as maravilhas do Senhor, porque Lázaro estava 4 dias sepultado, mas a irmã disse, não, está 4 dias. Jesus disse, se creres verá a glória de Deus. O segredo está no crer. Agora crê não só na bênção de Jesus, que muita gente crê, mas tem que crer também no Jesus da bênção. Eu quero falar aqui um pouco, mais uma vez, por um motivo que eu estou aqui. Por que eu gosto de agradecer a Deus? Por que eu tenho prazer de falar neste nome? Porque há 34 anos atrás, do nada, apareceu um caroço, pertinho do meu umbigo, no meu estômago, daqui acima do umbigo. E que caroço foi esse? Que no outro dia estava muito pior. Aí apareceu logo um oizinho no caroço, e esse oi amarelo. Quando esse oi furou, por onde escorria, por onde saía aquele líquido, aquele pus, criava outros caroços. E questão de poucos dias, eu sempre fui muito teimoso. Por questão de poucos dias, a situação começou a se agravar e eu não achava mais posição para dormir. Todo jeito era ruim. E aqueles vários caroços, e por onde escorria, criava outros caroços. Já tinha caroço chegando quase no espinhaço aqui. E a situação muito grave, eu digo, eu vou procurar um médico. Tinha um médico aqui na cidade, ainda hoje é vivo, ele sempre me ajudava. Aí eu cheguei na casa deste médico, só Deus sabia tanta dor. Aí eu disseram, ele está com uma vaquejada. Eu fiquei lá até, esperei, quase todo mundo passava dessa vaquejada e o médico nada. Quando o sol começou a se pôr, estava acabando de se pôr, eu imaginei, eu não tenho condição de ir embora, principalmente do jeito que eu estou, no escuro, nessa bicicleta, não tenho como eu chegar em casa nessa escuridão. Eu tenho o médico dos médicos, eu tenho. Por isso, se ele quiser que eu viva mais uns dias, se ele quiser que essa lepra vá embora, ele vai deixar eu viver mais uns dias. Aí eu peguei a bicicleta e fui embora. Cheguei lá em casa, uma irmã minha disse assim, chorou e disse assim, tu é um louco, tu vai morrer. Se o Senhor tem alguma coisa para mim ainda aqui na terra, eu não vou morrer não. Aí fiquei a noite, não achava posição, a dor era tão grande naquela lepra. Quando foi aproximadamente 12 horas, 1 hora da manhã, eu não sei, por aí assim mais ou menos, veio na minha mente, porque eu creio no poder do Espírito Santo. Se você quer ser abençoado, ouça o Espírito Santo, porque toda bênção hoje ele vem através do Espírito Santo. Aí eu senti aquilo na minha mente, pega uma faca, vai lá naquele pé de janaguba, mostrou até onde era o pé de janaguba, na minha mente veio aquela palavra. Vai chegar lá, chegar no pé de janaguba, tu diz assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero este leite.
Aí feri aquele pé de janaguba com a faca e passei aquele leite em todo lugar que tinha ferida. Todo lugar que estava os tumores, eu passei o leite de janaguba. E para a glória de Jesus, na primeira noite logo eu dormi. E para a glória de Jesus, nunca mais disseram que era um tal de um cobreiro, que ele sempre volta. Mas para a glória de Jesus, há 34 anos atrás, e nunca mais ele voltou. E com fé em Jesus, ele não volta mais nunca. Porque quem confia no Senhor é forte. Quem confia no Senhor, ele vence. Porque nós não tem nada bom, mas Jesus tem tudo de bom para nós. Por isso eu quero, mais essa vez, falar dessa bênção tão maravilhosa que passei. Foi muitas bênçãos. E este Jesus dá bênção, ele quer te dar bênção. Agora ele quer também ser alegre contigo. Porque muitos de nós só quer a bênção, mas não quer o Jesus da bênção. Hoje você vê, você encontra principalmente na internet, várias pessoas, eu sou seguidor não sei de quem, eu sou seguidor não sei de quem, mas fulano tem 20 milhões de seguidores, fulano tem 50 milhões de seguidores. Agora quando fala a palavra, sou seguidor de Jesus, aí as pessoas têm até cerimônia, têm até vergonha de sair nas ruas, sair clamando, anunciando que Jesus fez as maravilhas na tua vida. E Jesus sagrada, quando tu é grato a Ele, quando tu anuncia o que Ele fez na tua vida, aí vem bênção para tua família, vem bênção, prosperidade, até para quem tu pede, Deus dá bênção, porque Ele sagrada, de agrada do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. A Bíblia diz isso e eu posso provar. Se você quer ser uma pessoa que Deus olha para você e se agrada de você, primeiro você tem que se agradar do Senhor, porque Ele disse, quando Ele curou 10 leprosos Ele curou numa hora só. Os leprosos foram, Ele disse, vai, e mostra o que eu fiz com você, vai. Eles saíram, foram mostrar às pessoas e todo mundo viu que estava curado. Mas um disse assim, eu vou procurar aquele homem, eu vou atrás daquele homem. Voltou e chegou, agradeceu a Deus, agradeceu Jesus por a cura. Aí ele está aqui a prova que ele gosta do teu gratidão. Aí ele disse, eu não curei, não foi 10. Por que eu curei 10 e só está aqui um? Querendo dizer, aqueles outros são ingratos, né? Tu soube agradecer, mas os outros são ingratos. Então todos nós, não escapa nenhuma pessoa, recebe bênção de Deus todo dia. E muitas das vezes vocês até pedem, orem por mim, ore por o meu filho, ore por a cura de fulano, ore por a minha cura. Isso é a humanidade faz isso. Não está errado, porque Jesus tem bênção para todos. Agora também, muitas das vezes vocês querem só a bênção. Preste atenção nessa palavra, porque muitas das vezes só querem a bênção de Jesus, mas não quer o Jesus da bênção. E o principal para que tu seja feliz, para que tu vença o mundo. Porque Jesus disse, eu venci ao mundo e vós em mim vence também. O vencer quer dizer vencer os vícios. Eu conheço muitas pessoas que dizem, eu estou me acabando, mas eu não tenho força. Um simples cigarro, ele diz assim, eu não tenho força. Mas Jesus disse que quem está nele é mais do que vencedor. Não tem espaço para quem está em Jesus, não tem espaço para tristeza, não tem espaço para depressão, não tem espaço para nada. Porque Ele disse, em mim sou mais do que vencedor. Quem faz o mal à humanidade é o diabo. Agora precisa tu querer resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como tu resiste o diabo? Buscando a Cristo, sendo seguidor de Cristo.
porque está bem claro, ele disse, em mim sou mais do que vencedor, vencedor de tudo que é ruim. Não tem nada que o diabo possa fazer com nós, se nós estivermos nas mãos de Jesus. Porque a Bíblia diz que ele pode até matar o corpo, mas nada mais ele pode fazer. Jesus pode matar o corpo e pode colocar a tua alma no inferno. Este temei, não é ter medo. O homem e a mulher não devem ter medo de nada, mas devem temer a Deus, porque disse que este pode colocar a tua alma no inferno. Quando tu não teme a Ele, quando tu não busca a Ele com sinceridade, quando tu não ama nem a Ele e nem ao próximo, porque a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus, é o primeiro mandamento da palavra de Deus. Amarás teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento, de tudo, amarás a Deus. E amarás o próximo como a ti mesmo. Eu já falei aqui, é tanto amor neste mundo que eu não quero esse amor. Que até os líderes religiosos, até os pregadores do Evangelho, eu não sei quem escapa. Porque ele ama seu filho, ele ama você, seu dinheiro, ele ama sua esposa, mas geralmente o necessitadinho que está doente lá numa cama, está doente lá na sua casa, muitas das vezes a casa dele até queimou, muitas das vezes queimou a casa, e este religioso, aonde é o desafio, aonde é que está fazendo, mudou neste mundo através pois vamos fazer campanha, vamos arrecadar, vamos ajudar, vamos vender nossas fazendas, porque a Bíblia diz, não coloquei teu tesouro na terra, porque tu é a pessoa mais azalado, mais fraco, quando você coloca tesouro na terra, porque só serve para, resumindo três coisas, a traça, o ferrugem e o ladrão. O ladrão leva tudo, agora não pode mais andar com aliança, porque o ladrão leva a tua aliança. O ladrão leva tudo. Mas colocai o tesouro no céu, porque nada pode prejudicar. O teu tesouro, quando tu chega lá, ele está lá. E aí é a pergunta, por que eu não investo, por que eu não me reúno, eu não faço reunião e busco mais talento e cuido do necessitado. Cuidar do necessitado com o que é a lei, cuidar do necessitado com o que é a lei, que é o caso do político, é fácil. É fácil você cuidar do que é a lei. Agora você abrir mão do que você tem. Para investir, eu conheci um homem, não um homem, mas a história do homem no Maranhão. Um dos maiores latifundiários, um dos homens mais ricos do Maranhão. Ele tinha... Seu Deus era as riquezas. Mas quando ele conheceu o Cristo da Bíblia, quando ele conheceu o amor de Deus, ele começou a vender as fazendas, as terras, e investir na obra de Deus. Ele foi um homem que quando morreu não deixou herança de dinheiro, mas ele deixou uma história muito linda no Maranhão. Porque ele colocou o tesouro dele no céu. Eu tenho certeza que ele está recebendo a recompensa. Porque, que muitos homens façam isso. Pegue tudo que tenha e investisse na obra de Deus. O mundo era diferente. Era outro mundo. Não chegava o que eu vi. Uma reportagem. O homem mais rico dos Estados Unidos. Aonde tem gente mais rica no mundo, a gente sabe, é comentado que é os Estados Unidos. Pois o homem mais rico dos Estados Unidos se apaixonou por uma menina fora do seu casamento. Ele tinha sua esposa, ele tinha suas riquezas demais, mas ele não tinha o Cristo, o tudo dele que ele precisava ele não tinha. Aí ele se apaixonou por essa menina.
começou a perseguir até o ponto que entrou em crise no casamento e começou a chegar tristeza na vida dele, porque não tinha mais paz. Uma hora ele bebo ele e a menina, ele meteu o revólver no peito da menina e matou. E meteu o mesmo revólver no ouvido e se suicidou. Então isso não é paz, isso não é alegria. Dinheiro não é paz, dinheiro serve, mas para tu usar da forma correta, usar servindo o necessitado. Se Deus te colocou fortuna, Ele vai te cobrar aonde tu botou essa fortuna. Porque nenhum de nós tem nada. Tudo que nós temos aqui é do Senhor. E Ele quer receber de volta, como a história dos talentos que eu falei segunda-feira. Ele quer receber de volta. O que Ele entrega na minha mão, o que Ele entrega na mão da tua, seja de quem for, Ele quer receber de volta. Aí a pergunta é essa: se tu tem muita riqueza, aonde tu está colocando ela? Porque a Bíblia diz também que aonde está o teu coração, aonde está o teu coração? É na terra, é nas riquezas, porque diz que se tu está investindo aqui na terra, daqui não vai sair nada para o céu. Mas se tu investir no céu, quando um dia tu chegar lá, tu vai receber a recompensa. E a pergunta é essa: e como se investe no céu? Investe no céu fazendo bem, sem olhar quem. Essa que é investir no céu. É colocar o teu tesouro servindo ao necessitado. Colocar o teu tesouro quando uma pessoa está enferma, tu procurar saber que ela está enferma, investe para ajudar ela a ficar boa. Isso é que é colocar tesouro no céu. Uma pessoa não tem uma casa para morar, que vergonha para o nosso Brasil. Quantas pessoas no nosso Brasil? A Constituição diz que todo homem é digno de sua moradia. Mas eu pergunto, quem está dando essas moradias? Quem está ajudando as pessoas a segurar a sua casinha? Como pode segurar? Pode. Tem pessoa que até o que tem será tomado, pois tem uma forma. Coloca a casa para ele, mas com um propósito. Ele não pode jogar fora, porque ele é digno da sua moradia, pois ele tem que também ter ela e não pode jogar fora. Mas o país de corrupção, o país que o diabo é quem manda, porque a santa palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas o Brasil é o desafio. O Brasil, quem é o Senhor do Brasil? Quem é o Senhor do Brasil? Ele diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quem é o padroeiro do Brasil? Quem é? É Jesus? A pergunta fica para vocês. É Jesus que é o padroeiro do Brasil? Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor que fez o céu e a terra. Mas nós somos tão prazerantes, tem prazer de ser cego. Por isso é que esse programa diz: desperta tu que dorme, Cristo te iluminará. Mas precisa despertar, precisa querer o Jesus da verdade, porque muitas vezes nós queremos Jesus, mas nós queremos misturado com a mentira. E misturado com a mentira faz você também não entrar pela porta. Vai pagar muito caro, tanto pastor, seja ele que pregador for, não escapa nenhum. Se tiver misturado com o mal, não escapa pregador, não escapa ovelha chamada, que é o crente, é o povo de Deus, é chamado de ovelha. Não escapa se tu tiver misturado, porque Jesus, ele disse: se tu proceder bem, serei aceito,
Mas se proceder mal, serei rejeitado. Deus não opera junto com o mal. Ele está bem claro aqui na palavra de Deus. É rejeitado o mal que tu tem na tua vida. Porque Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Se tu ama o pecado, te cuida. Te cuida. Porque eu já disse e repito. Depois da morte, a santa palavra de Deus afirma. Não tem solução para a minha vida, não tem para a tua. Depois da morte, segue-se o juízo. E este juízo é o Senhor. É o Senhor da Bíblia, é o juízo. Segue-se o juízo. E lá ele disse, bendito do meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor. Mas ele disse também, servo inútil e infiel, colocado para onde era para ir Satanás e seus anjos, porque quase todo mundo sabe que o Satanás fez muito anjo, e tem muito anjo espalhado aí, perseguindo o povo, chamado de demônio. Mas ele disse, preparado para o diabo e seus anjos, mas todo aquele que ama a mentira, vive semeando a mentira, este o lugar dele não é lá no Senhor, não é com o Senhor. Cada qual que está ouvindo hoje essa palavra, por amor que Deus me deu, eu quero dizer para vocês, eu amo, posso provar, porque eu não faço acepção. Para mim o mais mendigo é o maior da terra. Para mim a pessoa mais analfabeto, ele é a mesma pessoa do doutorzão formado. Para mim a pessoa que não tem a casa para morar, eu desafio, procure me conhecer se eu vivo babando alguém porque é muito rico, porque é não sei o quê, porque é doutor, porque não. Todo mundo para mim é igual, porque Deus ensinou assim. Se nós vivêssemos desse jeito, era o que eu disse aqui já várias vezes. Eu desafio a Piracuruca, 71 anos, era a pior pessoa da região, talvez fosse eu a pior. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu posso provar, desafio na delegacia, lá no fórum, seja onde for. O Lino do Cruz, ele deu muito trabalho, ele já fez muito policial ter trabalho, ele fez o juiz de direito perder muito tempo, outras causas que precisava, mas perdendo só se envolvendo com o Lino do Cruz. Para a glória de Jesus, nunca dei trabalho, nem a polícia nenhuma, mas também não dei trabalho a juiz de direito, eu desafio. Mas não é porque eu presto não, é porque Deus me ensinou a amar o próximo, perdoar o próximo, porque disse, quem não perdoa não conhece a Deus. Aí Deus disse, quando tu ganha um esposo, quando tu ganha uma esposa, a Bíblia diz que Deus o junta o homem e a mulher. O casamento vem de Deus, é a bênção de Deus, um lar, uma família. Agora ele diz também, só a morte separará. Mas o homem por desobediência, o homem por nada quase, ele não perdoa mais a sua mulher. A mulher não perdoa mais seu marido. E aí quem paga o preço mais caro é os filhos. É os filhos. Aí você diz assim, meu Deus, eu não sei por que meus filhos estão tão em dificuldade. Mas olhe para você, se você ajudou seus filhos para o bem ou você ajudou seus filhos para o mal. Por isso eu quero dizer aqui mais uma vez. Procure mais conhecer o Deus da Bíblia. Procure seguir este Deus. Olha essa história. Eu sou seguidor não sei de quem. Eu adoro não sei quem.
Porque Jesus disse, só a Deus adorará e só a Ele servirá. Servir a Deus que tu é abençoado. Agora se tu servir ao homem, servir ao homem não tem fundamento. Por mais bom que esse homem seja, mas ele é falho. Por mais uma esposa melhor do mundo, ela é falha. Mas tu tem que aprender a perdoar, porque Deus mandou perdoar. Não é porque eu sou tão bonzinho, mas é porque eu quero obedecer a Deus, por isso é que eu tenho que perdoar. Ah, mas eu não aprendi a perdoar. Busque em Deus, que quando largar a lancha em Jesus, Ele disse, perdoa eles porque não sabem o que faz. É muito triste quando nós não perdoa, porque Jesus na hora da maior dor, seu sangue estava, o suor dele pingando gota de sangue de tanto sofrimento, quando ele esteve na terra. Mas mesmo assim ele ensinou uma lição para nós. Perdoa, perdoa, porque muitas vezes nós atingimos o próximo, porque nós não olhamos para Cristo, olhamos foi para os problemas. Quando nós olhamos para os problemas, nós não achamos força para vencer. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós achamos força para vencer os problemas. Por isso eu quero dizer hoje aqui, procure conhecer mais este Cristo da Bíblia. Procure se converter este Cristo da Bíblia. Porque tem muito crente que aceitou Jesus como Salvador, mas não tem Jesus Salvador. As igrejas estão cheias, não estou criticando as igrejas, mas as igrejas estão cheias, mas cada qual se cuide. Você está na igreja, servo de Jesus, ou só crendo na salvação de Jesus porque eu aceitei como meu Salvador? Porque para aceitar como Salvador, tem que primeiro ter Ele como Senhor. Se tu não quer andar com Jesus, tu não quer ser seguidor de Jesus, é um desafio, é muito pesado. Mas não vá para a igreja, porque a igreja não conserta a vida de ninguém. Tu vai para Cristo primeiro e depois te congrega, porque a igreja é uma bênção para tu te alegar, a igreja é uma bênção em comunhão com teus irmãos, lá tu aprende mais. Não estou contra tu estar na igreja, mas não vai para a igreja pensando que a igreja faz nada por ti. Aquela outra coisa, você pede oração, você só tem fé na oração do pastor, você só tem fé na oração não sei de quem. Não estou dizendo que não deve você pedir ajuda. É bom, é fé, você pedir que alguém ore em você é fé. Agora, o Cristo dele, se é o mesmo teu, faz como ele fez comigo lá nos tumores, ele fez comigo lá na lepra, tanto tumor, tanta dor. Um simples toque de Deus, vai, pega o leite de Janaguba e passa, e fui curado. Para a glória de Jesus fui curado. Por isso eu quero dizer a vocês, segue mais, queira seguir mais este Deus da Bíblia, que vocês vão ser muito mais abençoados. Que Deus nos abençoe.